Olá pessoal, dando continuidade aos exercícios do livro, eu vou passar para vocês agora a resolução do exercício 11, alternativa B. Aula passada a gente desenvolveu a alternativa A, então a aula de hoje eu vou desenvolver para vocês a alternativa B. Lembrando que o tema de estudo é o semicondutor diodo na configuração série paralelo. Então aqui, pessoal, nesse circuito, a gente consegue desenvolver o estudo avaliando, primeiramente, se o diodo está polarizado ou não. Então, nessa configuração aqui, a gente observa que os três diodos estão polarizados, uma vez que a gente tem duas fontes de alimentação, uma mais 16 volts e outra mais 12 volts, a fonte de 16 volts ela tem uma maior intensidade, sendo assim, ela que vai fornecer para a gente a direção da corrente. Então, nessa direção, todos os diodos estão polarizados diretamente. Ok? Então, nessa condição, os três diodos aqui irão conduzir, ou seja, trabalhar aqui sendo chave fechada. Nessa configuração, primeiramente, a gente tem que analisar quais diodos estão ligados em série e em paralelo. Então, para essas condições, primeiramente, a gente tem aqui um diodo de silício, conhecemos que a queda de tensão é de 0,7, e logo abaixo a gente tem dois diodos de silício, também com queda de tensão de 0,7. Trazendo essa parte do circuito apenas para a gente avaliar a configuração série paralelo, tá, pessoal? Eu só inverti aqui os elementos, tá? Só para a gente avaliar quais elementos estão ligados em série e em paralelo. Então, observamos aqui, primeiramente, esse diodo de silício, tá? Tem uma queda de tensão de 0,7. Esse diodo, pessoal, ele está ligado em série com esse conjunto, tá? Com esse conjunto, novamente. Esse diodo que eu marquei aqui para vocês está ligado em série com esse conjunto de diodo no qual os dois aqui estão ligados em paralelo. Tá? Então, dentro desse bloco, os diodos, esses dois diodos aqui estão ligados em paralelo. E esse conjunto está ligado em série com esse outro conjunto. A gente sabe que a tensão em um circuito em paralelo é a mesma em todos os ramos. Então, se a gente tem aqui apenas diodo de silício, a queda de tensão desse conjunto aqui será de 0,7 volts. Tá? Então, novamente, a gente tem aqui dois conjuntos, tá? Dois blocos. O primeiro bloco, a gente tem apenas um diodo de silício com queda de tensão de 0,7. E a gente tem um outro bloco que tem dois diodos de silício, porém eles estão ligados em paralelo, então a tensão se mantém. Tá? Então essa tensão que a gente vai colocar aqui nesses terminais vai ser de 0,7 volts. Se eu tivesse aqui mais três diodos de silício ligados em paralelo, a tensão não iria mudar, pessoal. A tensão se manteria em 0,7 volts, uma vez que a configuração desse bloco está em paralelo. Esse bloco com esse bloco está ligado em série. Então, imagine a situação se eu fosse medir a tensão desses terminais, nessas condições aqui. Tá? Pegarei ali um multímetro, mediria a tensão desse terminal positivo a esse terminal negativo. Né? Então, positivo e negativo. Se fosse fazer essa medida, teria uma medida de 1,4 volts, ou seja, o 0,7 mais 0,7, uma vez que esse bloco com esse está ligado em série. Então, a gente soma as tensões. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é exatamente se os diodos estão ligados em série e em paralelo. Se estiver ligado em série, a gente soma as tensões. Se estiver ligado em paralelo, a gente mantém as tensões. Dando continuidade, pessoal, então esse exercício ele pede para determinar a tensão de saída aqui, o VO, e a corrente, tá? A corrente nesse diodo aqui, tá? O primeiro diodo de silício.
Nesse circuito a gente tem duas fontes de alimentação. Então observe que a fonte aqui fornecida é uma fonte pontual de mais 16 volts. A gente já discutiu sobre isso, né? Quando a gente tem essa configuração aqui de notação de tensão, ela está referenciada ao terra, né? Então, só para vocês visualizarem, se eu fosse reescrever essa tensão de uma forma convencional, a gente teria aqui uma fonte de 16 volts, né? O positivo, o polo positivo dessa fonte estaria ligado aqui no anodo do diodo, e o negativo dessa fonte estaria referenciado ao terra, né? O GND, o ground. Ok? A mesma coisa aqui embaixo, que eu tenho uma fonte de tensão de mais 12 volts. Então, se eu fosse reescrever da forma convencional, a gente teria essa configuração, né? O positivo da fonte de 12 volts conectada a um lado do resistor de 4,7K. Então, a primeira análise desenvolvida é essa, pessoal. Tá? A gente avaliar, primeiramente, se os diodos estão conduzidos ou não. Caso estiver conduzindo, a gente vai utilizar a queda de tensão de 0,7 para o silício. Depois, a gente verifica quais estão ligados em série e em paralelo. Tá? A partir dessas condições, eu conseguiria calcular a corrente e a tensão de saída. Mais uma dica é vocês reescreverem o circuito de uma forma convencional. Tá? Como que é a forma convencional que a gente desenvolveu? Então, trazendo para cá, ó, nesse slide, tá? Observam que, primeiramente, vamos começar aqui, ó, na fonte de 16 volts, positivo. Então, eu reescrevi a fonte aqui, eu desenhei a fonte de 16 volts, referenciada ao terra, tá? Então, 16 volts referenciado ao terra. O positivo da fonte eu conectei no anodo, no primeiro diodo aqui, ó, no anodo, tá? Então, o positivo eu conectei aqui, ó, no anodo. Observam que aqui, pessoal, eu utilizei uma outra fonte de alimentação, porém com uma tensão de 0,7 volts. É o que a gente já discutiu. Eu posso retirar o diodo, se o diodo estiver polarizado, eu posso retirar esse diodo e colocar uma fonte, né, de 0,7 para a gente determinar as correntes e as tensões do circuito. Então, ao analisar um circuito com diodo, eu posso fazer essa troca aqui tranquilamente, se o diodo estiver polarizado. Tá? Então, a gente sabe que a queda de tensão de um diodo polarizado de silício é de 0,7 volts. Então, observam aqui, ó, até coloquei um diodo embaixo aqui, só para representar o que está acontecendo com essa fonte de alimentação. Então, o positivo da fonte de 16 volts é conectado no anodo, o anodo do diodo é positivo. Então, ó, vem aqui o anodo do diodo sendo aqui fornecido pela fonte de alimentação, positivo da fonte. Tá? Depois aqui, pessoal, a gente tem a configuração em paralelo, né? Então, na configuração em paralelo, a gente sabe que a tensão é a mesma. Então, eu posso trocar esses dois elementos por apenas uma fonte de tensão de 0,7 volts, tá? Que a tensão é a mesma. Então, ó, o catodo aqui do diodo, ele é conectado no anodo dos dois diodos, né? Ou seja, no positivo. Então, o catodo do diodo aqui, que é o negativo da fonte, ele está conectado ao positivo da outra fonte, que está sendo representada pelo anodo. Ok? Então, a gente tem duas fontes em série. Somando-se essas duas fontes agora, a gente tem aquele 1,4 que a gente determinou no slide passado. Tá? Dando continuidade, a gente tem aqui uma resistência de 4,7K ou 4K7. E para finalizar, a fonte de mais 12 volts conectada do lado aqui do resistor, né? Do outro lado do resistor. Então, o positivo da fonte está conectado aqui do outro lado do resistor. E o negativo dessa fonte está referenciada ao terra. Então, uma maneira aí de a gente desenvolver a análise do circuito é redesenhando de uma forma convencional, para facilitar aí o entendimento do funcionamento do circuito. Ok? Então, aqui agora a gente vai determinar o que o enunciado pede para a gente. Então, é o VO, tensão de saída, e a corrente. Então, pessoal, para esse circuito aqui, ó, primeiramente, a gente tem que pontuar onde estão as variáveis,
ok? Que o exercício pede. Então, o V0 ele está exatamente nesse ponto, tá? Exatamente nesse ponto. E nessas condições, como que a gente tem um índice só, o VO, né? A gente apresenta só uma letra, quer dizer que essa tensão ela está referenciada ao terra. Então, a tensão que a gente vai determinar aqui ela está referenciada ao terra. Então, é exatamente essa tensão. Eu poderia chegar com o multímetro, colocar o terminal, a ponta de prova positiva do multímetro nesse ponto e a ponta de prova negativa do multímetro no terra, né? Então, a gente mediria aí a tensão de saída, o VO, ok? E a corrente do circuito é fornecida aqui pela maior fonte, né? O sentido dessa corrente ela é fornecida pela maior fonte do circuito, no caso aqui o 16 volts. Então, o sentido da corrente exatamente no sentido horário. Tá? Como que a gente pode começar a determinar a tensão e a corrente? Primeiramente, a gente pode utilizar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, determinar V0 primeiramente. Então, para calcular V0, eu posso utilizar aqui ó, a fonte de alimentação, né? Eu posso pegar esse sentido aqui, uma vez que é referenciado ao terra essa tensão. Então, qual que é a tensão desse ponto até chegar ao terra? Então, eu posso utilizar essas variáveis, né, esses elementos que já está fornecido para a gente a queda de tensão de cada um. Então, eu tenho aqui uma tensão, né, uma fonte de alimentação de 16 volts, e eu tenho duas quedas de tensões de 0,7, que totaliza aí 1,4. Então, para calcular esse V0, basta a gente pegar o 16 volts da fonte de alimentação menos cada queda de tensão do diodo, né? Menos 0,7, menos 0,7. Então, a tensão de saída vai ser igual a 14,6 volts, que é a tensão nesse ponto. Tudo bem? Então, determinamos aí a tensão de saída, o VO. Agora, o próximo passo é a gente calcular a corrente. A corrente tem duas maneiras de a gente determinar para esse circuito. Duas maneiras. A primeira maneira é a gente determinar utilizando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, a lei de Kirchhoff das tensões enuncia para a gente que as elevações mais as quedas de tensões é igual a zero. Então, fazendo isso, eu tenho aqui para esse circuito, né? Pegando aqui o sentido da corrente, eu tenho a primeira elevação, 16 volts. Eu tenho essas duas quedas de tensões, que vai totalizar 1,4 volts. Eu tenho essa outra queda de tensão por essa resistência, mas eu não conheço essa tensão, correto? Então, para isso, eu vou utilizar a lei de Ohm, que é R vezes I, que é o 4,7 vezes 10 a terceira, vezes a corrente que passa aqui por essa resistência, né? Então, a gente determina essa queda. Depois aqui, pessoal, por ser uma fonte de alimentação, a gente tem que tomar cuidado com o sentido da fonte da nossa corrente, né? Então, pelo sentido dessa fonte, dessa corrente, a gente tem aqui um positivo e negativo, né? Então, se a gente observar dessa maneira, do mais para o menos, houve uma queda de tensão. Tá? Então, a gente tem que subtrair esse 12 volts e não somar. Então, fazendo isso, começando aqui pela fonte de alimentação, 16 volts, menos 0,7 do diodo D1, menos 0,7 dos dois diodos em paralelo, menos 4.700 vezes I, que é a queda de tensão na resistência R3, e menos 12 igual a zero. Tá? Então, essa aqui que é a lei de Kirchhoff das tensões, a nossa expressão. Fazendo isso, a gente vai ter que a corrente é igual a 0,553 mA. Então, a corrente desse circuito foi determinada, usando a lei de Kirchhoff das tensões. Tá, pessoal? Então, uma maneira de a gente determinar. A outra maneira é a gente, né, no caso aqui, conhecer a queda de tensão dessa resistência. Tá? Como que a gente conhece essa queda?
a gente determinou V0. Né? O V0 é 14,6 volts. Tá? Então, eu tenho nesse ponto aqui 14,6 volts. De um lado da resistência, correto? 14,6 volts. E do outro lado da resistência, qual que é a tensão que eu tenho nesse ponto? Está aqui, ó, 12 volts. Então, se eu tinha 14,6 na entrada e na saída, depois que passou dessa resistência, ficou com 12 volts, qual que é a tensão que ficou em cima dessa resistência, que seria a queda? Seria o 14,6 menos 12, né? Daria aí 2,6 volts, tá? Então, a queda de tensão nessa resistência é de 2,6 volts. Se eu dividir essa queda de tensão por essa resistência, eu determino aqui a corrente do circuito. Tá? É uma outra maneira. Caso o exercício ele pede para vocês determinar essa queda de tensão, essa é uma maneira de a gente determinar. A outra é através dessa corrente que a gente calculou pela lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Então, a gente calculou essa corrente, que é um circuito em série, corrente é igual para todos os elementos. Então, para a gente calcular essa queda de tensão, basta multiplicar essa corrente por essa resistência. Então, fazendo isso, a gente determina a queda de tensão em R3, que vai ser 2,6 volts. Ok? Mas, para esse exercício, ele não pediu para a gente determinar, apenas V0 e a corrente I. Fazendo a simulação, para vocês terem ideia do funcionamento, tá, pessoal? Então, tem aqui o mesmo circuito. Fazendo as medições, então, eu vou utilizar aqui um voltímetro, tá? Para a gente calcular, para a gente fazer a medida da tensão de saída, que é o VO. Então, é exatamente a tensão nesse ponto com relação ao terra. Então, fazendo essa simulação, a gente tem aqui uma tensão de 14,6 volts. Para a gente fazer a medida de corrente, a gente tem que adicionar em série, né, com o ramo do circuito, né, a nossa fonte, o nosso amperímetro. Né? Então, pegando um amperímetro aqui, ó, adicionando em série, então vou pegar nessa parte do circuito, vou só mudar aqui a escala para mili, que a gente conhece a ordem. Fazendo a simulação, corrente aqui 0,55 mA aproximadamente, tá, pessoal? Ok? É isso que eu queria passar para vocês. Caso tenha alguma dúvida ainda sobre esse tema, podem entrar em contato comigo tranquilamente. As próximas semanas aí, eu vou dar continuidade nesses vídeos com outros temas, né? A parte de retificação com o diodo, né? Retificação de meia onda, onda completa, até a gente chegar em fonte de alimentação linear. Então é isso aí, pessoal.